seja muito bem-vindo aos The Most Beautiful Chess Problems of All Time e hoje com um problema realmente especial. Vamos dar uma olhada nisso. Não é um problema que vai mostrar o espetáculo mais incrível de combinações ou sacrifícios de peças, mas essa tarefa é especial por outro motivo. Na verdade, esse é provavelmente o problema mais antigo já registrado que temos aqui no canal, ou talvez até mesmo o mais antigo que existe. Como você já pode ver, o problema é de Abunan, do ano de 1840 ou por volta de 1840. E a primeira peculiaridade é que, neste caso, é a vez das pretas jogarem, porque a convenção dos estudos de xadrez que conhecemos hoje, em que as brancas jogam primeiro, ainda não existia naquela época. Então aqui simplesmente as pretas começam. E a segunda coisa que é especial é que as regras do xadrez naquela época também eram um pouco diferentes. Mais especificamente, algumas peças ainda tinham movimentos diferentes. Ou seja, a dama, por exemplo, naquela época ainda não existia. Naquela época, era o fers ou o vizir, o guarda-costas do rei, que só podia se mover uma casa na diagonal. Ou seja, tinha uma função totalmente diferente no final das contas e era muito menos poderosa. O bispo, por exemplo, também não existia desse jeito ainda. Havia uma peça que sempre podia pular duas casas na diagonal, ou seja, era como um cavalo, só que pior. E o duplo avanço do peão também não existia ainda, assim como em passant ou o roque. Agora vamos dar uma olhada mais de perto nessa posição aqui. A gente não vê nenhuma dama, nem um HM, fers, nem um bispo, e os peões também já, se moveram. Ou seja, esse duplo avanço do peão também não é uma opção aqui. Ou seja, temos um problema do ano de 1840 com outras regras de xadrez. Mas a posição que vemos aqui agora não tem nenhuma mudança nas regras de xadrez em relação ao nosso conhecimento atual das regras. Por isso, a tarefa pode ser resolvida normalmente, como qualquer outro problema. E eu já falei bastante aqui. Então, vou ser breve agora. É a vez das pretas. As pretas podem dar mate em 3 lances. Pause o vídeo agora para tentar encontrar a solução por conta própria. Você teve a chance de pausar o vídeo e, bom, agora vamos nos aproximar da solução. Então, se estamos aqui com as pretas para jogar, de jeito nenhum podemos fazer um lance lento, porque o que ameaça é que as brancas podem, tanto com a torre de A1 quanto com a torre de H1, ameaçar mate quase imediatamente, né? A torre preta até poderia se interpor aqui, mas seria capturada. Ou seja, há ameaças de mate das brancas no tabuleiro e as pretas precisam jogar de forma muito concreta aqui para não permitir essas ameaças de mate ou para evitar que elas se tornem realidade. Ou seja, precisamos encontrar lances concretos, cheques e capturas. Eu sempre repito isso. Se jogarmos o cavalo para D5, dando cheque, o peão pode nos capturar aqui, e precisamos continuar encontrando lances concretos, senão simplesmente levamos um cheque-mate aqui. Ou seja, sim, essa seria basicamente a nossa opção. Torre captura em B3, aí o rei captura a torre, e sim, a gente ainda poderia tentar um cheque de desespero aqui, mas depois de torre em C8, provavelmente temos que admitir que, com as peças pretas, não vai dar em nada. Agora jogamos muito material fora por quase nenhum ganho. Melhor voltarmos para a posição inicial e esquecer tudo isso. Não exatamente, né? Agora percebemos que, cavalo em D5 não é a jogada, mas ainda assim deve ser um lance de cheque. Não restam muitos lances de cheque. A tentativa provavelmente mais interessante aqui é cavalo em A4, e esse é realmente o lance certo. E agora, como continua? As brancas provavelmente vão pensar: ok, um cavalo de presente, vou simplesmente capturá-lo. E aí, o que as pretas podem fazer agora? Se você ainda não encontrou, pode pausar o vídeo agora. Você teve a chance de pausar o vídeo? E o lance certo aqui é realmente torre toma em B3. Aqui, você sacrifica mais uma vez a qualidade. E se as brancas pensarem que rei toma em B3 é uma ótima ideia, aí tem que fazer, né?
Claro, ele tem que sair do cheque, mas agora vem simplesmente torre em D3 e, na verdade, é checkmate com um rei que, sim, está relativamente centralizado, mas mesmo assim perdeu todas as casas de fuga e acaba levando o mate aqui. Essa foi a tarefa de hoje, e o que eu gostaria de saber é que eu encontrei uma série de problemas que HM lidam, no fim das contas, com regras alternativas ou antigas do xadrez. E aqui, esse problema não influenciou em nada a solução de hoje, o fato de que as regras do xadrez eram diferentes naquela época. Mas também existem outros problemas em que, de repente, aparece um Fers ou HM, um bispo com outros tipos de movimentos, onde isso realmente faz diferença. Você também teria interesse em algo assim? Deixe seu comentário aqui embaixo e, fora isso, não tenho muito mais a dizer, exceto que deste lado agora, a HM vai aparecer outro vídeo. Ah, clica ali. Então a gente se vê de novo no próximo vídeo.